irmãos, nessa noite, porque o Senhor está aqui e nos deu a oportunidade de estar na sua presença. Quantos queriam estar aqui na presença do Senhor? Eu sei que isso já foi dito já várias vezes por alguns irmãos, mas eu sempre quando falo, eu confirmo, é verdade, porque quantas das vezes nós temos a oportunidade de estar na presença do Senhor e preferimos estar em outros lugares. Mas existem pessoas que estão em outros lugares e queriam estar aqui. E se elas estivessem aqui, elas aproveitariam o máximo. Aleluia, porque nós temos só agora só até 20 minutos para adorarmos ao nome do Senhor. Não desperdice o tempo que você está aqui na presença do Senhor. Recebe logo, irmãos. Recebe logo, porque o tempo está se acabando. A dispensação, irmãos, já está se indo. Em breve Jesus vai voltar. Recebe logo. Não fica fazendo força ali, lutando para não receber. Não deixa tua mente ficar vagando. Não fique disperso nessa noite. Recebe tu, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Eu quero deixar aqui a palavra do Senhor. Já vou falar até a meditação, né, que é costume. Aleluia. Na carta do apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 1, verso 5 até o 12. Versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória, virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a esperança, e a esperança a paciência, e a paciência a piedade, é a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurei, em toda a ocasião, que depois da minha morte tenha as lembranças dessas coisas. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. Irmãos, é uma palavra terrível, porque o apóstolo Pedro foi inspirado pelo Espírito Santo para deixar essa palavra para a igreja. Porque o Senhor Jesus já tinha falado a ele que ele iria morrer, que ele iria para junto do Senhor. E como ele já tinha sido avisado pelo Senhor Jesus que ele iria deixar essa terra, ele escreveu uma carta para os irmãos da igreja, para que eles ficassem firmes na fé, para que eles permanecessem no Senhor Jesus. E quando ele diz aqui, no verso 6 e no verso 7, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e é a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Ele está dizendo para os cristãos que nós devemos acrescentar às nossas vidas as coisas certas, porque muitas das vezes estamos aí, irmãos, aleluia, nos enchendo de tanta coisa e não ficamos satisfeitos com aquilo que nós estamos acrescentando
Eu estou dando gargalhada. Mas enfim, irmãos, voltando aqui para a palavra do Senhor. O apóstolo Pedro, ele falou no capítulo 3 sobre a vinda do Senhor. Ele falou assim, para que nós estivéssemos firmes no Senhor e esperando a volta do Senhor em santidade. E praticando essas coisas, vivendo na palavra do Senhor em oração. Porque quando o Senhor voltar, aleluia, bem-aventurado é este que o Senhor encontrar firme na fé, firme na santa doutrina, né? E ele falou que os falsos profetas, os falsos mestres, os escarnecedores falam que Jesus não veio ao mundo como homem, que ele não veio em carne, e eles tentam ali fazer com que os que estão fracos na fé, com aqueles que estão desanimados, com aqueles que não estão na palavra do Senhor, se apostatem da fé, saiam da presença do Senhor e sigam uma outra doutrina, uma doutrina que não é do Senhor Jesus. Aleluia! Porque, irmãos, o apóstolo Pedro falou que surgiriam muitos falsos profetas, e é o que está acontecendo, irmãos. Quantos aí estão se deixando levar por coisas que não é do Senhor, coisas que não estão na palavra do Senhor, porque estão fracos na fé, não estão na palavra do Senhor, não sabem o que a palavra do Senhor diz a respeito destes. E ele fala aqui, aleluia, deixa eu só abrir aqui a palavra do Senhor, verso 3 do capítulo 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão, permanecem como desde o princípio da criação. E é uma grande verdade, irmãos. Quantos irmãos já passaram por aqui? Quantos irmãos já passaram por essa igreja e por outras igrejas também? E agora estão no centro de macumba, estão numa outra religião, não sei o que estão fazendo da vida, mas quantos irmãos passaram por aqui? Porque não permaneceram, não se firmaram na palavra do Senhor, não firmaram a sua fé, por isso se deixaram levar por esses movimentos, por essas outras doutrinas. E aqui ele está falando que estes se levantam, esses que não estão na fé do Senhor Jesus, esses que não estão firmados na palavra, se levantam e dizem, cadê a promessa? Está demorando muito, porque fulano já morreu, Beltrano já cresceu, Beltrano já tem filho, e vocês falam que esse Jesus vai voltar, esse Jesus até agora não voltou coisa nenhuma. E eu fico na igreja de noite e dia, estou em todos os cultos, estou ali fazendo as atividades da igreja, estou ali saindo na saída dos conjuntos, e esse Jesus não voltou, eu não aguento mais. Esse Jesus não vai voltar coisa nenhuma. E quantos dos irmãos têm ouvido essas coisas e têm deixado entrar e descer o coração e têm entrado a dúvida, irmãos? Ouçam uma coisa: aquele que duvida da volta do Senhor Jesus, aquele que duvida da promessa do Senhor Jesus, ele tem que nascer de novo. Porque uma pessoa que está na presença do Senhor e tem essa dúvida que Jesus vai voltar, que o céu é real, que o céu existe, ele não nasceu de novo. Ele aceitou Jesus, mas não nasceu de novo. Porque os que nascem de Deus, os que são nascidos do Senhor Jesus, eles vencem o mundo e creem no Senhor Jesus. Creem no Senhor Jesus e na sua promessa. Aleluia! E ele continua dizendo aqui, mas amados irmãos, verso 8 do capítulo 3, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por dia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Entendeu? Por que o Senhor ainda não veio? Não é porque ele está tardando e ele não vai vir, não. Aleluia! Porque ele não retarda a sua promessa. Ele só está demorando, só está tardando, aleluia, para dar tempo para aqueles que estão lá fora se arrepender, para dar tempo para aqueles que estão aqui dentro se consertar. Porque, irmãos, quando Jesus voltar, se Jesus voltasse agora, quantos que ia ficar? Irmãos, é uma coisa terrível. Se Jesus voltasse hoje, quantos que iriam ficar? Aleluia! E muitos não conseguem ficar na presença do Senhor. Vai para o mundo, volta, aleluia! Irmãos, eu não estou aqui querendo jogar piada não, irmãos.
te falar o que o Senhor me dá, né? Antigamente era terrível, né? A gente passava a prova, depois que a gente não falava, ficava moída. Mas, Senhor, eu aprendi muito, irmãos, nesses anos, né? Na caminhada do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está aqui neste lugar. E me fala aqui, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se disparão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, aqui já está falando quando a última trombeta soar. O apóstolo Paulo falou na sua carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, aleluia, o verso 51, que na verdade nem todos dormiremos. Aleluia. Aqui o apóstolo Pedro está falando, está confirmando que Jesus vai voltar, que vai acontecer o arrebatamento. Seremos raptados deste mundo a qualquer momento, irmãos, porque a palavra do Senhor diz no Evangelho, aleluia, de Mateus, no Evangelho de Marcos, que todo mundo tem que ser anunciado o Evangelho, e então virá o fim. E ele fala, o apóstolo fala, nem todos dormiremos, né? Aleluia, todos seremos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Aquele, né, que está no corpo corruptível, aquilo que é corruptível, corrupto de incorruptibilidade, aquilo que é mortal, de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada está a morte na vitória. E ele continua falando: onde está a morte? A tua vitória. Onde está o inferno, o teu aguilhão? Irmãos, quando isso acontecer, quando os nossos corpos serem transformados, isso que é mortal, ser revestido da imortalidade, porque, irmãos, vai ser coisa tremenda quando nós sermos transformados. Você vai voar, aleluia. Eu creio, irmãos, imortalidade, você vai voar, você vai ver coisa tremenda. São coisas que nós ainda não temos, aleluia, a noção de como vai ser, mas a gente imagina como vai ser o céu. Nós teremos os nossos corpos transformados, e aqueles que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, já com seus corpos transformados também, incorruptíveis, porque aqui é corrupto, a carne, ela deseja a coisa desse mundo, e serão transformados também. E vai ser coisa tremenda, irmãos, coisa terrível. Você vai voar, você vai andar em rua de ouros, você, depois de já ter visto a face do Senhor Jesus, depois de ter dado aquele abraço, aquele beijo, de ter ali sentido sua presença ali junto com o Senhor Jesus, e contemplar os apóstolos. Um apóstolo que eu tenho, irmãos, o desejo de conversar, o apóstolo Paulo, o apóstolo terrível. Quando eu medito nas suas cartas, irmãos, eu fico maravilhada, e no meu trabalho eu chego até me emocionar, eu fico chorando e falo: Senhor, é tremendo a carreira do apóstolo Paulo, né? Ele viveu realmente para o Senhor Jesus. Irmãos, vai ser coisa tremenda, coisa terrível, quando os nossos corpos serem transformados para estarmos com o Senhor Jesus. E ele fala: tragada está a morte na vitória. Vai ser uma grande vitória, porque graças a Deus que o Senhor Jesus nos garante essa vitória. Aleluia. E ele continua dizendo: portanto, irmãos, né, permaneceis firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, né? Sempre, irmãos, sempre. E quando ele fala isso, resume o que nós falamos aqui no primeiro capítulo do apóstolo Pedro. Nós temos que viver a palavra do Senhor. Nós temos que acrescentar nas nossas vidas aquilo que é certo, Angélica, aquilo que é bom, para que venha abundar, para que a gente venha amadurecer espiritualmente, para que a gente venha crescer espiritualmente, para que venha haver um progresso espiritual, para que venha haver uma frutificação, aleluia, para que nós viemos fazer a diferença e que viemos ser realmente o sal dessa terra e luz do mundo. Porque o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios capítulo 4, verso 9, ele diz: noutro tempo eras trevas, mas agora são luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Se nós somos luz no Senhor, nós temos que andar como filhos da luz.
gratuito de Deus. É vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, permaneçam firmes no Senhor Jesus. Fiquem firmes, irmãos. Se está fraco, eu te ajudo. Os irmãos na igreja te ajudam. Porque é isso que o apóstolo Pedro quis passar. Vamos nos ajudar. O que está desanimado, o que está caído, ajuda. O apóstolo Paulo, ele estava em prisões, na sua prisão domiciliar. Mesmo assim, irmãos, em meio ao sofrimento, depois de ser açoitado, passado por naufrágio, apedrejamento, perseguido, aleluia, ele ainda tinha forças para ajudar. Se preocupava com as igrejas, se preocupava com os cristãos que eram novos convertidos, e sofrendo. Quantas vezes nós somos egoístas, né? Eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo, eu estou sofrendo, o Senhor olha para mim, Senhor, eu estou aqui. O Senhor, Ele olha, irmãos, porque o Senhor, Ele nos ama, né? E o Senhor não quer ver o seu servo sofrendo, não é o desejo de Deus ver o seu servo sofrendo. Mas, quando nós deixamos o nosso sofrimento de lado e nos preocupamos com o nosso próximo, o Senhor nos abençoa dobrado. Ele multiplica as bênçãos dele em nossas vidas. Aquilo que você tem pedido, o Senhor te dá em dobro. Aquilo que você tem clamado, o Senhor te dá vitória dupla. Dupla honra, dupla vitória, dupla tudo. Dupla bênção. O Senhor abençoa terrivelmente. Mas quando nós praticamos a sua palavra e vivemos completamente para a sua palavra, vivemos inteiramente para Ele. Amém, irmãos? Quando você recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus? Amém. O Senhor Jesus está aqui. E Ele realmente quer que você permaneça firme na fé, firme na sua palavra, firme nas santas escrituras, na santa doutrina, para que quando o Senhor Jesus voltar, no toque soar da última trombeta, nós viemos ouvir a sua voz e falar: Senhor, chegou a nossa hora, vamos subir, vamos encontrar, Senhor. Oh, irmãos, esse dia vai ser glorioso. Nós subiremos daqui, sairemos dessa terra onde há dor, enfermidade, tristeza, onde há roubo, onde as pessoas odeiam as outras por coisas fúteis, por coisas banais. No céu não vai ter isso, mas é só alegria, alegria. E o apóstolo Paulo, os apóstolos falam que esta alegria vai ser eterna. Não é momentânea não, como aqui na terra. Ficamos alegres hoje, Claudinha, amanhã acontece alguma coisa que te deixa desanimada. Mas no céu vai ser diferente. Vai ser eterno. Então, irmão, vale a pena. Vale a pena, vai valer a pena passar por tudo isso, por todas as lutas e provações nessa terra. Porque quando chegar lá, você vai olhar nos olhos de Jesus: Senhor, eu consegui chegar aqui. Eu quase esmoleci, quase desanimei, mas permaneci na fé, porque o teu apóstolo, os teus servos deixaram a tua palavra inspirada por ti e me deu força, ânimo e vigor, e por isso eu permaneci. Irmãos, você está desanimado, você está aflito, você está cansado, esgotado espiritualmente, bendita na palavra do Senhor, porque para adquirir conhecimento de Deus, para não tropeçar, aleluia, para não ser estéreis no conhecimento, aqui está a solução. É a palavra do Senhor Jesus. Amém? Quantos recebem, pode dizer amém? Amém? Aleluia. Eu também recebo, porque o Senhor fala, né, com a igreja e fala com o pregador também. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.